que se encontra lá na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao 9. Saúdo também a todos que estão em casa nos assistindo, através da live, e que o Senhor alcance também os corações daqueles que estão em suas residências assistindo, aqueles que vão assistir depois, mas que Deus possa falar ao coração de vocês também, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Eu acho que é a mesma que vai passar ali, tá? Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na palavra: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, ainda na tua presença eu te peço que o Senhor nos abençoe nesta noite, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão assistindo pela live, Senhor Deus, que o Senhor venha nos encontrar nessa noite com a tua palavra e que nós possamos realmente recebê-la no nosso coração como uma pedra preciosa, Senhor Deus, aquela que foi muitas vezes rejeitada, aqui nos referindo ao teu Filho Jesus, que ele seja, Senhor Deus, a preciosidade na nossa vida, Pai. Eu, Senhor Deus, declaro diante do Senhor, reconheço, Senhor Deus, as minhas limitações, sei que sou falho, sei que, Senhor Deus, eu careço inteiramente da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor e da tua direção nessa noite, Senhor Deus. Eu declaro total dependência do teu Espírito Santo para que eu possa transmitir a palavra nessa noite, Senhor Deus. Eu peço por amor essas vidas que entraram por essas portas. Eu peço pelo teu amor por essas vidas que nos assistem, Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Louvado seja o Senhor por esta palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Os versículos que nós lemos aqui nos remetem a uma reflexão e nos mostram que o Senhor ele faz uma separação entre dois grupos de pessoas aqui, através da palavra do apóstolo Pedro. Existem aqueles que rejeitaram a pedra angular, que são os desobedientes. Algumas versões falam desobedientes, na NVI fala rebeldes, aqui fala descrentes, Mas, enfim, existem aqueles que receberam o sacrifício de Jesus e aqueles que rejeitaram. Obrigado, meu amado. E aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus, Dois grupos distintos de pessoas. Em qual deles nós estamos? Em qual deles nós estamos? Quem aqui já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então você está num grupo. E não é no grupo dos rebeldes, nem dos descrentes, Mas se tem alguém no nosso meio que ainda não tomou essa decisão, essa noite é uma oportunidade para você fazer parte desse seleto grupo que ele diz aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus. Já pensou o que é isso? É um privilégio muito grande.
ser exclusivo do Senhor. Quer dizer, nós não podemos ser do Senhor e do mundo, né? Nós temos que ser exclusivos do Senhor, e o Senhor é que nos escolheu. Então, existem dois grupos distintos aqui de pessoas. E aqueles que creem, ele diz aqui: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. É nessa parte desse versículo 9 aqui que eu vou tentar focar a meditação na palavra do Senhor nessa noite. Ser sacerdote, independente do sexo, né? Ou sacerdotisa, né? Mas aqui está se referindo àqueles que realmente são servos do Senhor e que servem ao Senhor. E o Senhor não nos chamou para ser apenas salvos, né? Tem muita gente que diz assim: não, eu tenho Jesus como meu Salvador. Mas se você tem Jesus como Salvador e não tem Ele como Senhor, não adianta nada. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, não só o seu Salvador. Se Ele não for o Senhor da sua vida, de nada vai resolver, né? Você não vai ser salvo. Ele tem que ser o Senhor da sua vida primeiro. Daí Ele vai ser teu Salvador. Então nós temos que atentar para esse detalhe. E nós, como sacerdotes de Deus, nós vemos aqui, lá em Levíticos, no capítulo 21, versículo, acho que do 15 ao 18, fala ali como deveria ser o sacerdote naquela época. Ele não podia ter nenhum defeito físico. Não podia ter nenhum defeito físico porque o Senhor é santo. Ele não podia ter nenhum problema no olho, né? Trazendo para os nossos dias aqui, na área espiritual, nós temos que ter visão clara, visão espiritual das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Não podemos ter uma visão embaçada, né? Nós não temos que usar óculos espirituais para enxergar as coisas, nós temos que ter visão de Deus das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. O sacerdote não podia ter nenhum defeito nas mãos, né? Tá projetando ali? Isso, não podia ser cego, não podia ter um defeito no rosto, né? Não podia ter nariz grande, não podia ter nariz, né? Não podia ser narigudo. Por quê? Tem muito crente que se mete, né? Mete o nariz onde não é chamado, né? Assim, tirando a parte física, trazendo para a nossa reflexão aqui, o crente não podia ter, o sacerdote não poderia ter nenhum defeito físico, mas isso nos remete à parte espiritual. Ele não podia ter defeito nas mãos. Quem é sacerdote de Deus tem que trabalhar na obra de Deus. Tem que ter as mãos prontas para o trabalho, tem que ter a mão pronta para botar no bolso e trazer a oferta aqui. O sacerdote, a obrigação do sacerdote é oferecer ofertas de louvor e sacrifício ao Senhor. E o dízimo e a oferta faz parte disso. Né? O pastor Raimundo uma vez falou para mim que teve uma pessoa que falou para ele: não, eu não entrego dízimo e oferta porque o meu louvor, eu canto na igreja e a minha oferta é a minha voz. A voz foi Deus que deu, o que você quer? Né? Dá só 10% para o Senhor da tua voz para ver se você não vai ficar mudo. Não é assim? Então tem umas coisas, umas visões distorcidas, umas ideias erradas sobre o que é o serviço, o que é o sacerdócio real. Nós fomos chamados, não é para ficar sentado, nós fomos chamados para ser sacerdotes reais, para oferecer sacrifício a Deus. O sacerdote não podia ter o pé defeituoso. Nós temos que ter os nossos pés prontos para levar o evangelho, seja onde for, onde que Deus nos mandar. O sacerdote não podia ter nenhum defeito físico, né? Ali fala até dos testículos, ele não podia ter problema nos testículos. O que é? Não podia ser estéril. O sacerdote ele tem que ser um ganhador de almas. Tem gente que é sacerdote de Deus, não ganhou uma alma para Jesus até hoje, não pregou palavra para ninguém, não trouxe ninguém para a igreja. Não para a igreja, né? Mas para Jesus. Para Jesus. Que tipo de sacerdote nós temos sido na casa de Deus? Ou só dentro da casa de Deus? Nós temos que ser sacerdote onde nós estivermos. O sacerdote, ele tem que ter a visão perfeita das coisas de Deus. Mas a característica principal do sacerdote, ele tem que ser santo. Vamos ler lá em 1 João também, só que volta um capítulo, no capítulo 1, se você está com a Bíblia aberta, acho que não precisa nem folhear a Bíblia, vai estar ali mesmo, ó. No capítulo 1, nos versículos 14 até o 16, diz assim, ó:
Dá licença, só um pouquinho, eu vou tirar meu blazer aqui que está com calor. Cuidado que está ungido. Né? Tem pastor que joga o paletó e a pessoa cai, né? Não é o caso. Não é o caso. Muito bem. Vamos lá. 14 de 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim: como filhos da obediência. Olha, novamente o Senhor faz uma separação. Tem os filhos da desobediência, né? No capítulo 2. Mas aqui, ó, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que é a ignorância? Não é a questão de ser estúpido, de ser grosso, mas de falta de conhecimento, de ignorar a salvação que há em Jesus Cristo. Ele disse, você não tem que voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer Jesus, né? Que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos, santos, vós também mesmo, em todo o vosso procedimento. Tornarmos santos em todo o nosso procedimento. Versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Palavras do próprio Deus, nós temos que ser santos. O que é ser santo? Não é ser canonizado, não, né? Vai ter lá o Santo Jean, né? Que é um homem de Deus, cara, né? Ora, todo dia de manhã, vamos canonizar ele, vamos tornar ele santo. Ele já é santo porque ele faz a vontade do Senhor. Nós temos que ser santos, sabe por quê? Porque ele é separado para o Senhor, é consagrado. Na Bíblia nós vemos aqui dois sentidos bem distintos para a santificação, para essa expressão, a santidade e a santificação. O primeiro é a separação do mal e do pecado. Aquele que é santo, aquilo, né, aqui, ó, esse microfone aqui é santo ao Senhor, é consagrado, é separado para Deus. Nós não vamos pegar esse microfone aqui e emprestar para alguém cantar um pagode, porque ele foi consagrado, ele é santo ao Senhor. Só vai entrar por esse microfone aqui a palavra de Deus e o louvor que agrada ao Senhor. Amém? Isso é ser santo, separado, consagrado. Né? Então, a separação do mal e do pecado. E o segundo sentido que nós podemos encontrar na Bíblia com relação à santificação é uma dedicação completa ao serviço do reino de Deus. Você tem trabalhado para o reino de Deus? Você é sacerdote, está escrito aqui, ó. Os que foram chamados, os que foram eleitos, os que foram, né, reconciliados mediante o sacrifício de Jesus. Ou será que Jesus salvou a gente só para preencher um lugar lá no céu? Não, para ser sacerdote. O ser humano foi criado para adorar ao Senhor. E nós não podemos adorar ao Senhor sem sermos santos, sem sermos separados, sem sermos consagrados totalmente ao Senhor. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Temos que ser santos e separados para o Senhor. Vou citar aqui quatro passos para a santificação. Nós devemos primeiro orar por santificação. Orar, porque nós, por nossa força mesmo, nós por nossas qualidades, por nossas capacidades humanas, nós não temos condições de nos tornar santos diante de Deus. Temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, eu quero me santificar para Ti, me ajuda. E o Senhor vai te mostrar aquilo que vai ter que ser tirado. E aquilo que vai ter que ser agregado na sua vida, para você se tornar conforme o coração de Deus, tornar-se um homem santo, que nem diz ali no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Senhor, um coração reto, coração puro. Não vou dizer assim para Deus, Senhor, a partir de hoje eu vou criar um coração puro dentro de mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, a partir de hoje eu vou me tornar inabalável, vou ter um coração puro. Quando eu boto eu na frente, está fadado ao fracasso. Disse, Senhor, eu preciso da Tua ajuda para me tornar santo, para criar dentro de mim um coração puro e me tornar inabalável diante do Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Me ajuda a ser santo, Senhor. Eu quero ser separado, eu quero ser consagrado para Ti.
Mas eu preciso trabalhar, eu preciso ir na escola, eu preciso honrar meus compromissos. É possível. Seja santo em todas as áreas da sua vida. O Senhor te capacita. Não vai na tua força que você vai quebrar a cara. Você vai se dar mal. Mas quando o Senhor peleja por ti, você vai ser mais que vencedor. Né? Isaías, lembra lá Isaías, quando o anjo veio com a brasa viva e tocou os lábios de Isaías? O anjo veio com uma tenaz, né? Uma tesourona lá, pegou lá uma brasa viva do altar de Deus e tocou os lábios de Isaías. Isaías disse, agora eu estou perdido. Ai de mim, vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora eu vou morrer. Nós temos que reconhecer diante de Deus a nossa impureza, a nossa limitação, que nós não somos capazes. E Isaías achava que estava abafando, que estava fazendo tudo certinho diante de Deus. Mas quando o Senhor tocou nele, ele viu que ele não era nada. E aí o anjo falou, né, agora os teus pecados foram tirados porque isso te tocou. Você já pediu para o Senhor te tocar com uma brasa viva do altar? Seja santo ao Senhor. Peça experiências sobrenaturais com Deus. Não dependa de ninguém. Busque você mesmo o poder de Deus para que você tenha experiências pessoais com Deus. Ninguém cresce na vida espiritual com experiência de outras pessoas. Pode até servir de incentivo, né? Você dá aquela animada, mas a tua vida só vai mudar quando você tiver essa experiência. Então não posso, né, mandar o outro tomar água para matar a minha sede, não é assim? Não tem jeito, eu mesmo vou ter que beber água, então é isso que importa, né? Eu posso até imaginar que eu me matei minha sede, mas não vai acontecer. Segundo ponto, olhar para o exemplo de Jesus. Jesus fez a vontade dele ou a vontade do Pai? A da vontade do Pai. Né? Lá em Filipenses 2, se eu não me engano, 2, 5 a 8, ele diz assim que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. Outro versículo. E assim mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Será que nós estamos dispostos a pagar um preço que nem Jesus? Ele abriu mão, ele era Deus, e as pessoas caçoando dele, rindo, fazendo piadinha, dizendo, se tu é Deus, desce daí e tal. Né? Ele podia só dar uma ordem, aquelas pessoas seriam todas fulminadas, mas ele obedeceu o Pai, humilhou-se a si mesmo. Muitas vezes nós queremos ser santos, queremos ter comunhão com Deus, queremos tantas coisas, né? Ser iguais a Jesus, mas não seguimos o exemplo de Jesus. Renunciar a nós mesmos, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. Vencer o próprio eu. Né? As nossas limitações, as nossas tentações, as nossas fraquezas, isso é uma coisa. Aí tem o exemplo de José, que a pastora Maísa pregou ontem à noite. Quando ela começou a pregar, eu achei que ela ia pregar a minha pregação, mas aí não. Mas vocês já perceberam que Deus está direcionando a igreja sempre para as mesmas coisas? Exortação à busca da palavra. Foi ontem que a Priscila dirigiu o louvor aqui nos jovens? Foi ontem, né? Ela falou isso. Deus está falando a mesma coisa, né? E é busca da palavra, não tem, nós temos que pesquisar, ler a Bíblia, conhecer a Deus, buscar a santidade, buscar intimidade e comunhão íntima com o Senhor. José no Egito. A pastora Maísa citou o exemplo de José. Né? Ele não cedeu às tentações da esposa de Potifar, porque ele era temente a Deus. Ele disse assim, longe de mim fazer algo que entristeça o meu Deus, que pecar contra Deus, né? Essa é a expressão que ele usou. Ele não disse assim, fazer alguma coisa que o meu patrão não queira, né? O patrão disse, de tudo você pode fazer, só não toca na minha esposa. E foi justamente esse ponto que Satanás usou para tentar derrubar José. E ele foi para a cadeia, foi para a prisão, injustamente, né? Pagou um preço que não deveria, por amor, por renúncia, para não pecar contra Deus. Muitas vezes a gente não renuncia a nada
peca e depois, né, se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Isso não é santidade, isso é arrependimento. Santidade é não pecar. Pelo menos tentar com todas as forças para não pecar, não entristecer o Senhor. Tá bom? Olhar para o exemplo de Jesus. Pode ser que o nosso modelo de santificação sejam normas humanas. Ó, não pode isso, não pode aquilo, aí eu sou santo. Né? Muitos de nós aqui já foram em eventos sociais e outras, formatura, um monte de eventos, né? Da família, todo assim, um churrasco lá do trabalho, alguma coisa assim, e as pessoas normalmente falam assim, não, bebe aí, por que você não bebe? Não, ele não bebe porque a igreja não permite. Né? Porque o pastor não deixa. É isso que você responde? Ou você concorda quando as pessoas falam isso de você? Não fala nada? Você diz, não, eu não faço isso porque isso aí estraga a minha santidade. Isso aí contamina a minha santidade, isso aí me afasta de Deus. E eu quero fazer aquilo que é bom para mim. Se isso vai me fazer mal, vai me afastar do meu Senhor, do meu Salvador, eu não vou trocar a minha comunhão com Deus por nada deste mundo. Nós devemos, a tentação é grande, né? A vontade é grande, mas nós devemos ter força para resistir às tentações do maligno e nós sermos santos como o Senhor. Né? E às vezes as campanhas de jejum e oração são ótimas, são excelentes, né? Mas tem gente que vive só de campanha. Né? Ele se santifica ali aquele período da campanha, depois, né, aquela santidade ali tem prazo de validade de 1 ano, depois no outro ano ele faz de novo. Não é assim que funciona no reino de Deus. Santidade, santificação não é uma campanha, não é um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma maneira santa de viver, é uma maneira separada de viver num mundo contaminado. Ontem a pregação foi isso, né? Como a gente viver separado num mundo contaminado. Foi a pregação. Quando eu vi o título da mensagem, eu achei que ela ia pregar a minha pregação, mas não foi isso, né? Não podemos confundir aqui, ó, a santidade com o legalismo, tá? Santidade é uma escolha de um estilo de vida. Jesus decidiu santificar a si mesmo, né? Ao Pai através de si mesmo. Terceiro passo, conhecer a verdade. Aí é uma coisa importantíssima. Nós, como sacerdotes, nós temos que conhecer a verdade. Como é que eu vou oferecer um sacrifício a Deus se eu não sei o que agrada ao meu Senhor? O sacerdote tinha que saber de que maneira oferecer o sacrifício. Ele não podia entrar lá de qualquer forma. Quando chegava, era por turnos, né? Quando chegava a vez dele, ele tinha que se santificar, tinha que fazer um monte de cerimônias para que ele pudesse entrar na presença de Deus e não morrer fulminado. Porque Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Se tivesse valendo hoje em dia, talvez não sairia nenhum de nós daqui hoje, né? Lembra lá dos filhos de Arão, os sacerdotes, Nadab e Abiú, está lá em Gênesis, eu até anotei aqui, mas eu não me lembro mais. Está lá em Gênesis, no início em Levíticos, né? Levítico, no livro de Levítico. Foram oferecer um sacrifício a Deus de qualquer jeito. O fogo que tinha que acender o incensário, eles foram acender o incensário para lá oferecer um aroma suave, né, na presença do Senhor dentro do tabernáculo. Só que o fogo não podia ser qualquer fogo, eles tinham que pegar o fogo lá do altar. E eles tá tudo bem. Né? Ali na novela Os 10 Mandamentos, ali, passou, né? Isso aí, quem assistiu? Eu não assisti, mas a minha esposa, quando eu não estou em casa, ela assiste e depois ela me conta, tá, o que passou. Aí, acho que foi na terça ou na quarta, falou, hoje morreu o Nadab e Abiú. Né? Disse, mas por que não? Eles tomaram uns tragos lá, tomaram vinho, acho que foi, e não fizeram as coisas certas lá no templo, né? Então, aí eu me lembrei, não, eles ofereceram fogo estranho, mas oferecer fogo estranho é justamente isso aí. Coisas estranhas ao Senhor, coisas que o Senhor não compactua, que é fogo estranho no altar do Senhor. E nós somos sacerdotes, a gente esquece disso, meus irmãos. Não esqueça, você é um sacerdote, você tem que apresentar o melhor sacrifício de excelência.
o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano e amarrado ainda, porque se ele tivesse algum pecado, ele morria fulminado lá dentro e tinha que puxar ele por uma corda. O Nadab e Abiú foi assim. Depois eu fui ler, né? E os primos dele, o Moisés mandou eles lá, eles foram lá e puxaram pela roupa, pela orla, nem tocaram no cadáver. A coisa é séria. E às vezes a gente ignora ou faz pouco caso do nosso sacerdócio. Nós não fomos chamados para vir aqui no culto no domingo às 20 horas, cantar, adorar a Deus. É muito mais que isso. Isso é uma expressão daquilo que está dentro do nosso coração, mas às vezes ela pode ser só aparência. Você está sendo um sacerdote sincero diante de Deus, apresentando o teu melhor para o Senhor? Porque uma vida sem santidade, uma vida sem santificação, é uma vida vazia. Torna-se um fardo. Quando nós não conhecemos a verdade, quando nós não buscamos a verdade de Deus. Então, uma das coisas, terceiro passo para nós sermos sacerdotes, conhecer a verdade. Tem muito crente nos dias de hoje que conhece a verdade, entre aspas, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Vê lá, bota pregação, oração matinal, oração do meio-dia, oração das 2 horas, oração, vive só disso aí, não cresce, né? Com pseudo-pastores lá, pregadores pregando uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a verdade é a palavra de Deus. Tem pessoas que correm atrás de profecias, que na verdade não são profecias, né? São profetados, são visagens, são coisas que as pessoas usam para ludibriar as pessoas, ou para encher a igreja, ou para oferir algum lucro financeiro. E a pessoa que não conhece a verdade, ele na sua inocência, ele faz aquilo. Como se fosse Deus que estivesse requerendo dele, mas não sabe, não conhece. Jesus mesmo disse, né? Que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 6,3, meu povo perece por falta de conhecimento. É isso que acontece, o povo está sacerdote, mas estão morrendo por falta de conhecer a palavra do Senhor, a verdade. E hoje em dia tem muito lobo em pele de ovelha. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Oséias 6,3. Não é? Hã? É 4? 4, 3? 6? Ah, tá. Oséias 4,6, projeta aí, vamos ver se é. Ah, meu povo está sendo destruído, isso. Ó, tá vendo? Já estou fazendo confusão, né? Mas é isso aí, ó. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta... Porque tu, sacerdote, rejeitaste... Olha só que palavra. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento e também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Tem que ter um que sabe ler a Bíblia, né, Jean? Tem que ter um que conhece a Bíblia. Então, glória a Deus. Mas é isso, né? A gente tem que conhecer a verdade, tem que conhecer a palavra de Deus. Só que assim, ó, eu para pregar um sermão sou meio desorganizado. Eu começo a escrever, escrevo tanto que depois eu, né, vira um emaranhado aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite. Independente dessa folha de papel, né, que eu já nem estou seguindo ela mais, mas estou falando conforme o Senhor está me dando aqui, nós devemos conhecer a palavra do Senhor. E assim, irmãos, tem muita gente que está sendo enganada. Hoje em dia tem a tecnologia que é uma coisa que está, para nós aqui na igreja é uma benção, mas tem gente que está usando para o mal. Agora a gente tem uma mesa digital ali, o Rogério está em fase ainda de treinamento com o pessoal, né, mas já mudou bastante coisa. E a gente vê a tecnologia. Você já viu lá na televisão, muitas vezes o apresentador lá fala uma coisa, de repente ele fala, não é assim, não é assim. Ele olha para o lado, né, não é assim, não é assim. Ele olha para alguém que está falando lá, mas ninguém vê ele falando. Ele tem um microfonezinho de ouvido lá dentro do ouvido e ninguém viu ele falar. E tem pessoas mal intencionadas que usam esse recurso para enganar as pessoas. Chega na porta da igreja, qual é o seu nome? Ah, tá. Fulano de tal. Né? Às vezes, eu quero pegar o telefone, o e-mail para mandar uma mensagem para você. Vão lá no Facebook, vão lá no YouTube, no Instagram, vão lá
em qualquer mídia aí e pega os dados da pessoa e transmite para o cara ali. O cara fala, estou vendo uma casa azul, Deus está me mostrando uma casa azul, portão verde, janela amarela. Aí o cara diz, pô, é a minha casa. Deus está mostrando a minha casa. Deus não está mostrando nada. Tem alguém vendo lá uma foto tua lá e está transmitindo, né, para a pessoa que está lá na frente pregando. Eu vi uma pregação de um pastor e ele fazia assim, estou entendendo, como se ele estivesse recebendo uma revelação. Aí assim, tem um homem aqui chamado tal, CPF. Deixa eu ver se eu me lembro que a minha memória já está curta. Mas se Deus está... Mas para que Deus quer saber? Se Deus não sabe o teu nome. Deus não sabe o teu nome. Para que Deus vai mostrar o teu nome para o pregador falar? Né? O Senhor é aquele que sabe. Nós temos que ter discernimento das coisas para que nós não sejamos enganados. E para isso nós temos a palavra de Deus. Atos 17:11. Atos 17:11. Né? Quando fica só nisso aí, tá bom, né? Quando diz assim, ó, o Senhor está mandando você trazer a chave do carro aqui, né? Carro tal, placa tal, o Senhor está mandando você ofertar para o Senhor, e o cara vai e entrega a chave, né? Documento e tudo. Amanhã está no nome de outra pessoa. Então nós temos que ter esse discernimento para nós não sermos enganados. Lá em Atos 17 fala dos bereanos, né? Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica, pois receberam a palavra do Senhor com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Você tem sido um bereano? Você tem examinado a Escritura para ver se o que está sendo pregado aqui em cima desse púlpito é a verdade? Ou você está engolindo tudo do jeito que vem? Por isso que eu sempre... Normalmente eu falo assim, ó, chega em casa, dá uma lida nesse texto, dá uma pesquisada, porque é necessário. Porque muitas vezes eu falo aqui, você não vai receber a palavra de Deus. Ou vai receber, mas ela não vai agir na sua vida. Mas você chega em casa quando é Deus falando. Por isso que é muito mais eficiente você pregar a palavra quando você pega uma Bíblia e manda a pessoa ler. Você falar de Jesus é bom. Às vezes, Deus te usa para isso mesmo. O sacerdote é para isso aí, para pregar a palavra. Né? Não pode ter defeito na boca, não pode ter defeito nos pés. E pregar a palavra. Mas quando você lê a palavra para a pessoa, aí é Deus falando com ele. Não é você tentando convencer a pessoa, mas é Deus. É Deus falando com a pessoa. É Deus falando com a pessoa. Um mês atrás, não sei, eu falei uma coisa para o Senhor. Eu falei para o Senhor, Deus, eu estou cansado, ano que vem eu não quero pegar nenhum cargo na igreja, eu quero sair de casa, vir tranquilo, sentar no banco, te adorar, ir para casa de boa, né? Aí quando teve a pregação, teve o apelo, eu vim à frente. O pastor Wendel foi orar por mim. Ele começou a falar em línguas e traduzir, e interpretar aquilo que ele estava falando. E o Senhor falou, ó, está por fora, meu. Não é tempo de você parar. Você tem que continuar e tal, e tal. Eu não tinha falado para ninguém. Ninguém sabia. Isso eu creio que é o agir de Deus. Não duvido de profecia, não duvido de visão, não duvido de nada. Está escrito aqui, é verdade. Mas de que maneira está sendo usado? Né? O que adiantava o pastor chegar aqui e dizer, Deus está falando que não é para você, para que a igreja ia pensar? O que a igreja tem que saber da minha vida com Deus? Isso era uma coisa bem pessoal. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, irmãos, para nós não sermos enredados e não sermos enganados. Temos que fazer como os irmãos de Bereia, examinar as Escrituras e receber com toda avidez, com toda a garra, receber a palavra de Deus e examinar, ver se aquilo ali é a verdade. Não, né, tem gente que usa o termo de bereano para se intitular como aquele que é muito esclarecido na palavra de Deus, mas ele pesquisa a palavra só para criticar a pregação dos outros, ou só para achar um erro, um defeito. Os bereanos não estavam preocupados com isso, eles queriam receber a palavra de Deus. E quando ele foi
quando ele foi para Tessalônica, ele saiu de Filipos, lá onde ele tinha sido preso na prisão, ele e Silas. O Timóteo estava lá com ele foi preso, ele e Silas foram presos, açoitados, e depois foram soltos. Eles foram para Tessalônica. Chegou lá, os irmãos correram com eles de lá. Prenderam uma pessoa chamada Jason, que tinha recebido eles na casa dele, prenderam Jason, e o Paulo e o Silas se mandaram para Bereia, fugidos por pregar a palavra de Deus. O Jason teve que pagar uma fiança lá para ser libertado e tal. E quando eles chegaram em Bereia, eles pregaram e eles falaram, pô, esses caras aqui são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinaram, eles receberam a palavra e examinaram. Não tem mal nenhum você examinar a palavra quando alguém está pregando aqui, eu faço isso. Temos que examinar para que nós não caiamos no engano. Tem muito lobo vestido de ovelha por aí, tá? Examinar. Quarto passo. Essa verdade tem que ser uma vivência diária, nós temos que aplicar hoje, mas na escola bíblica dominical foi falado exatamente isso. Nós temos que aplicar na nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta receber sem aplicar. A aplicação da santificação na nossa vida requer esforço, dedicação, né? E temos exemplos como José, como Noé. Noé que está construindo a arca lá, né? E as pessoas caçoando dele, tudo. Ele não desistiu, ele perseverou porque ele sabia em quem estava mandando ele fazer, né? Timóteo, Daniel, tantos outros exemplos, né? Em Tiago 1:22 diz que assim, um homem que ouve a palavra e não aplica, quando fala homem aqui, né, os cristãos, né, o ser humano, que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é semelhante ao homem que ele engana a si mesmo, ele é semelhante ao homem que se olha no espelho, depois sai e já não se lembra mais como é que era. Né? Então, nós não sejamos assim, mas possamos aplicar a verdade na nossa vivência diária. Quais eram as funções do sacerdote? Quais são as funções do sacerdote ainda hoje? Primeira, vamos ver aqui. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que diz lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Você tem oferecido o teu corpo em sacrifício vivo? Você é sacerdote. Só para bonito? Qual é o tipo de sacrifício que você tem oferecido a Deus? Não é mais um cordeiro, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já se entregou a si mesmo. Ele é o sumo sacerdote, ele entregou a si mesmo como sacrifício. Mas nós somos sacerdotes do Deus vivo, nós temos que oferecer sacrifício ao Senhor. A principal função do sacerdote é oferecer sacrifício. Que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus? Vir trazer aqui o dízimo e oferta faz parte também. Se você não faz isso, está em falta também. A nossa igreja fala muito pouco dessa parte. E muitos crentes estão sendo privados de ser abençoados porque os pastores, a liderança tem temor, tem receio de falar sobre essa questão de dízimos e ofertas. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos está cheio de lobos em pele de ovelha, né? E aí a gente fica temeroso de falar porque estão achando que é para enriquecer o pastor ou seja quem for. Graças ao bom Deus, aqui na igreja nós temos uma tesouraria competente, séria, responsável, que presta todas as conta de tudo aquilo que é gasto. Cada parafuso que é gasto tem nota fiscal com CNPJ, tem um conselho fiscal que fiscaliza todas as contas da igreja e aprova. Às vezes, no relatório lá, faltou uma nota de R$2, é anotado lá, né? Se extraviou, alguma coisa assim, deu uma diferença, né? Às vezes fica procurando diferença de centavos aí, não consegue achar porque às vezes digitou algum número errado, mas enfim.
As coisas de Deus têm que ser feitas com responsabilidade, com seriedade. Oferecer sacrifício a Deus, oração, jejum, leitura da palavra, meditação. Nós vimos hoje de manhã na escola bíblica, você que não vem vir à escola bíblica, oferecer um sacrifício agradável a Deus, vir no culto de oração, vir na vigília, né? Não estou querendo aqui que você se torne um religioso, mas que você se torne santos, um sacerdote separado para Deus. Não um religioso cumpridor de escala ou de programação da igreja, não. Você tem que oferecer o teu sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, né? No Antigo Testamento também, o sacerdote cuidava do templo, da casa de Deus. Como nós temos tratado a casa do Senhor? Toma água, deixa o copo jogado. Às vezes se levanta 2, 3 vezes durante o culto para ir lá. Isso é falta de reverência. A pessoa fala, não, mas eu estou na casa do Pai. Por isso mesmo. Você não está na sua casa. Não é a casa da mãe Joana onde você pode... Você tem que ter reverência, está na casa de Deus. E muitas vezes nós agimos dessa forma, nossos filhos estão vendo isso, vão herdar esse comportamento impróprio, vamos dizer assim, né? E depois você vai querer corrigir e não vai mais aprender. Reverência na casa do Senhor. Não é legalismo, é respeito, é santidade. Aqui é a casa do Pai. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando não tem ninguém aqui, é um edifício de 4 paredes, mas quando se reúne 2 ou mais pessoas aqui, o Senhor se faz presente. Às vezes de manhã chega aqui, para a oração está só o Jean, às vezes só o Cláudio, às vezes só o pastor. Mas o Senhor está com eles. É um lugar santo, né? Às vezes a gente usa o templo aqui para um evento social, mas aí não é um culto. Quando nós nos reunimos aqui para buscar a presença do Senhor, tem que ser para buscar a presença do Senhor. E às vezes nós não conseguimos ficar 2 horas aqui. Que nem o Nini falou hoje de manhã na escola dominical, né? Vai no cinema, vê um filme de 3 horas, não vai nem no banheiro para não perder nenhuma cena do filme. Aqui no culto ele vai 4 vezes no banheiro e 3 vezes tomar água. E o culto, a pregação é 40 minutos, no máximo. Qual é a reverência? Qual é a santidade? Qual é o nosso sacrifício? Qual é a nossa oferta a Deus como sacerdotes? Nós estamos sendo negligentes muitas vezes. Isso é uma coisa muito séria. Porque um dia nós vamos estar lá na glória e o Senhor vai pedir conta, né? Daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer. Então, muito cuidado com isso. Já citei, né, a questão de Nadab e Abiú, que foram fulminados, né? Desceu fogo do céu e torrou os 2, porque fizeram de qualquer jeito. Não é assim, né? Muitas vezes a gente tem ideia que Deus é aquele, né, casa do Pai. Deus é aquele Pai bonachão, né? Pode tudo. Deus não é o Pai bonachão, Deus é um Pai santo. Sede santo porque eu sou santo. Muitas vezes nós temos uma ideia distorcida de quem é o nosso Pai. E nós, né, chegamos lá, é que nem o soldado, né? Quando você dá muita moleza para o soldado, daqui a pouco ele começa a bater no teu ombro. Né? O soldado no exército tem a hierarquia, né? Aí você dá uma molezinha, né? Daí ele já vai ficando folgado, né? Daqui a pouco ele já dá uma batidinha nas costas, daqui a pouco não faz mais continência, né? Daqui a pouco ele chama, em vez de chamar de Senhor, chama de você, chama de tu. Aí, né? Você tem que ter hierarquia e disciplina muito mais na casa do Pai. Se você vê as coisas, lê o Antigo Testamento lá, como é que era no tabernáculo. Os detalhes, os mínimos detalhes tinham que ser. E a gente está perdendo essa essência da adoração e da santidade, a gente está perdendo, porque nós estamos no tempo moderno e achamos que é tempo de liberdade. Não podemos confundir essa liberdade com falta de reverência, com falta de respeito, com falta de santidade. Temos que ter santidade onde nós estivermos, e muito mais na casa do Pai, muito mais ainda. Então esse é um cuidado que nós devemos ter, né? Muitas vezes eu chego aqui na igreja, eu vejo cada coisa aqui que é de assustar, não é? Mas não, isso aqui teve né? Não foram os crentes que tiveram aqui, não. Teve outro pessoal aqui, porque
né? Mas, infelizmente, algumas pessoas não têm essa noção. Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele santifica aqueles que querem. E aqueles que querem ser sacerdotes, se verem alguma coisa nesse sentido, também vão agir para oferecer o melhor para o Senhor. O Nini deu um exemplo, né? Diz que viu 3 funcionários do mercado aí, não sei, na escada rolante. Os 3 com o uniforme do mercado, né? Tinha um papel, um copo no chão, não sei o quê. 2 passaram direto, um ajuntou. Assim é na casa do Pai, né? Está ali. Nós devemos ter zelo. O que Jesus fez quando viu os vendedores lá no templo? Ele pegou e derrubou a mesa, expulsou a chute e pontapé, tocou todo mundo dali. Você não pode fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Você é respeito, é reverência. E os discípulos lembraram do que está escrito lá no Salmo: o zelo da tua casa me consome. Não é ser legalista, não é ser religioso, mas é ser santo ao Senhor. Amém? Como é que você tem exercido o seu sacerdócio? Você entendeu, né? Que você, que é salvo, que entregou sua vida para Jesus, que já é batizado, que entendeu o plano da salvação, tem certeza que vai morar no céu, tem certeza da sua salvação através do sacrifício de Jesus, como diz lá em Romanos 10, 9, né? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração tu crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você que já fez isso, como é que... Você daí está naquela lista do sacerdócio real, da nação santa. Projeta lá, 1 Pedro 2,9, por favor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo do Senhor. Você é exclusivo, você não pode ter 2 senhores. Você é sacerdote do Senhor, não do mundo. Então toma muito cuidado. Como é que você tem exercido o teu sacerdócio? Você tem sido santo ao Senhor? Como é que nós estamos agindo diante dessa responsabilidade? É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. É um privilégio ser um povo de propriedade exclusiva do Senhor. É um privilégio, irmãos. Sem noção, é uma coisa assim inimaginável. Uma propriedade exclusiva do Senhor. Do Deus que criou o universo, os céus e a terra e tudo que nós somos propriedade. Somos dele. Somos dele, fomos comprados pelo sangue. Ninguém pode nos tocar, ninguém pode... Somos do Senhor. Mas e o que nós estamos oferecendo em troca disso, como sacerdotes? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Temos sido santos. Como é que nós temos exercido o nosso sacerdócio? Como é que nós temos exercido a nossa santidade diante do Senhor?